Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. And that's the way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava. E milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. Quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. For nations, kindreds, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Or did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. The world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. We can never be by patterning after the world. Nós nunca podemos ser para tomar como exemplo o mundo. If the cigarette company has met their greatest success by television, Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, that's no sign that the church shall make its success by television. isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies.
Nós não podemos dizer devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. We do not have any scripture to try to compare with them people. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. As we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. E quanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas emoções, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Are dying daily on our feet, spiritually speaking. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. 10 million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us. We'd do well to stand 10 strong. The Holy Spirit with us. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. And not compare with the world. Nós não podemos nos comparar com o mundo. One of the first things was the church began to organize themselves. E uma das primeiras coisas que a igreja fez, começou a organizar a si mesma. The organization was the Catholic Church, and then come the Lutheran Church. A primeira organização foi a Igreja Católica. Então veio a Igreja Luterana. In the Catholic Church to make it an organization. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, One day there was a cry. The Philistines is on thee, Samson. um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth. Amen. With the organization. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martim Lutero saiu com a organização. They bound the church with another cord, as Delilah did. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. Again, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo. Their ABCs. But they know Christ. Possivelmente não sabiam seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Or to bind the church. E isso foi uma outra corda que atou a igreja. Study. Each seminary tries to produce a better scholar. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor. So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity. Para que, desta forma, suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. Do. One try to have more knowledge than the other. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Well, that doesn't mean anything in the sight of God. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Abomination in the sight of God. E isto é uma denominação aos olhos de Deus. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. And each one tries to have all the knowledge. E cada um tenta ter todo o conhecimento. They know just what to do and the words to say. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. It's a political speech, and instead of a
powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. Isto somente se torna uma oratória política ao invés de uma mensagem demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. For political talks. We don't need that. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paulo disse, a palavra nos veio não somente o Evangelho em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. Aquilo trouxe o Evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. All these men go off to seminaries. And they learn great education. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Stand before the people, how they must present themselves. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar. How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. Como eles devem se vestir e como eles devem atuar, eles nunca devem usar a gramática errada. Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man. Agora isso está bem para uma oratória política, porém nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paul said the gospel I preached didn't come like that. It come through the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. Não vem por uma oratória feita corretamente para que sua sabedoria esteja ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Through the demonstrations of the power of the risen Christ. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho. Him in the power of his resurrection. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. He's a little smarter than the other man. Cada tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Denomination, the Methodists will say, we got the smartest man. Cada denominação, os metodistas dirão, nós temos um homem mais inteligente. The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth. We're the smartest. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos os mais inteligentes. Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. Nosso povo, nós não deixamos somente um homem comum ir pregar o Evangelho. Handpick them. Porém, eles o selecionam com cuidado. Oh, God have mercy. Handpick them. Oh, Deus, tem misericórdia. Os selecionam com cuidado. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. Se eles estão doutrinados com certa doutrina, então eles os põem na igreja. God can't touch him in no way. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. God has raised up, not picked by man or denomination. Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. They say, oh, we know all about it. Todo conhecimento, eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. A book I read one day in California about 10 years ago. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author. Eu peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor.
just a little 10-cent book, but it had some good sense to it, though it seemed jokingly and cunningly. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Something in there that sounded like God to me. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. One of the little stories started out like this. E uma dessas pequenas histórias começava desta maneira. One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. And the others, he attracted their attention. E os outros, ele atraiu a atenção deles. He said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen, E ele disse, damas e cavalheiros deste galinheiro, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed. eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. That I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill. Disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos, quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico. He said, "I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge. E ele disse, eu tenho decidido que nós galos podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers." Portanto, eu lhes poderei dizer que onde, se nós cavarmos e trabalharmos um certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas. And I can tell you how we can better ourselves in many different ways. E eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. The little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam, não é ele um amor? And they certainly admired him. E elas certamente o admiravam. He is such a brilliant rooster. Oh, ele é um galo tão brilhante. Reminds me of some of these here seminary preachers. Me lembro de alguns desses pregadores de seminário aqui. Such a brilliant man. Um homem tão brilhante. Now, the rest of the chickens, we all ought to go with him. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. The little fellow got his speech finished. There was another little chicken that didn't have such bright feathers. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes. I'm running in from the rest of the chicken yard and said, "Boys, just a minute." Vindo correndo do resto do galinheiro e disse, rapazes, só um minuto. I just heard the latest bulletin on the radio. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow. O frango subiu 4 centavos por libra. Nós todos iremos ao matadouro amanhã. What's your knowledge going to do? Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Knowledge that we can accumulate. What good does it do? We're 6 foot of dirt. Irmão, todo conhecimento que nós possamos acumular, que bem isso faz? Nós somos 6 pés de terra. All dying by inches and by minutes. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Our knowledge means nothing. Nosso conhecimento não significa nada. Them. Nós desejamos conhecê-lo, But they do that. porém eles fazem isso. Remarking some time ago about a certain little canary. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. All the knowledge that needs to be known. E ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. So much that he could tell
all the rest of the canaries about the human being. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Okay, then he begins to speak about the human being. Know it all about it. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. A professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. And the little fellow batted his eyes and turned his head. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. I had eyes, he could see the professor. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor. He had ears, he could hear him. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. But of course he didn't know what he was talking about. Porém, naturalmente, ele não sabia o que ele estava falando. Why? He's got a canary brain. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Bird brain. That's all he... Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. Ele não tem o cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos.